O artesanato com palha de butiá é considerado um bem cultural e material passado de geração em geração. No quadro Temática, o comentário de hoje é do presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E vamos apresentar as leguminosas que fazem a fixação biológica do nitrogênio. No quadro Gente que Fez e Gente que Faz, o agronegócio da semana, a família Minella. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. Um canal, 1000 histórias. Aqui você navega na excelência do cooperativismo. Somos conteúdos, notícias exclusivas. Somos a marca de um sistema que está encantando o mundo. É onde o agronegócio fez morada. No nosso canal estão produtos exclusivos produzidos pela equipe de comunicação da FECOAGRO. Afinal, o melhor de Santa Catarina a gente mostra pra você. Somos Coop em Santa Catarina. A FECOAGRO tem a solução ideal para adubação de cobertura de safrinha. Cooper N+, ureia com dupla proteção do nitrogênio, formulado com as tecnologias NBPT e DCD, que aumentam a disponibilidade de nitrogênio para a cultura, reduzindo perdas por volatilização e lixiviação. O resultado, maior eficiência agronômica, plantas mais saudáveis e mais rentabilidade. Cooper N+, mais produtividade para sua safrinha. Adquire em uma cooperativa afiliada à FECOAGRO. Inovação, tecnologia, produtividade, rentabilidade, sustentabilidade. A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a FECOAGRO está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Fert Mais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados FECOAGRO, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo e promover maior desenvolvimento do sistema radicular. Possui em sua fórmula o Alga Mais, um componente da alga marinha, litotâmino, que favorece a multiplicação de micro-organismos benéficos. Os nutrientes orgânicos e minerais são peletizados, trazendo uniformidade e dureza ao fertilizante, facilitando a aplicação no solo. Integrando a agricultura regenerativa, o Fert Mais Organo Mineral é a chave para uma produção com mais rentabilidade e sustentabilidade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. Alô, gente do agronegócio e do cooperativismo. O artesanato com palha do butiá já é considerado bem cultural e material transmitido por gerações e gerações há mais de um século. É a fonte de renda que enche de orgulho as comunidades e que inspira ações de educação, preservação da palmeira para as futuras gerações. Depois de secas ao sol, as folhas ganham um destino certo e uma nova função. Irão se transformar em lindas peças nas mãos de artesãs. Cada uma, com o seu jeitinho, precisa garantir que a palha não escape e que encontre o caminho certo da trança. É mais que um talento, é tradição. Assim como a renda de birro, as esteiras de taboa e tantos outros patrimônios do nosso estado, o artesanato com a palha do butiá, para resistir, é preciso ser passado de geração em geração. E essa, gente, não é só uma preocupação, não, mas uma missão dessa turma aqui. Preservar e passar adiante o saber fazer
do artesanato, da trança, do tramar com essa palha. Me ensina? Pode parecer fácil, mas exige técnica, paciência. Eu não consigo aprender em minutos o que elas testemunham desde crianças. A minha avó já colhia as palhas de butiá para vender para o sustento da casa, para criar todos os filhos. Ela tinha 8 filhos. Na época não tinha trabalho, né? O trabalho dela era cortar palha de butiá. E o meu avô pescava, o meu avô era marceneiro e ela criou todos os filhos com a palha do butiá. Hoje, fazer artesanato para elas é mais do que manter vivo um costume ancestral. Na verdade, o artesanato ele contribui muito para a saúde das pessoas, porque ele traz o equilíbrio, ele trata a ansiedade, principalmente a ansiedade. Lídia foi a estilista que ajudou a dar esse tom profissional. A gente deu cursos de precificação, a gente deu cursos também, a gente colocou elas no mercado, em feiras. Então elas estão participando fora daqui, estão trazendo pessoas aqui para comprar, para ver o trabalho, está divulgando melhor o trabalho das meninas aqui. Essa virada de chave foi tu conciliar a costura do tecido, a palha, tu adornar peças em formato contemporâneo, como uma bolsa que tu leva para a praia, que tu sai no dia a dia, uma eco bag, e tu adorna isso com uma trança tradicional. Tu pode ser de 17 fios, de 2, de 5, de 7, enfim. Mas aí tu dá uma mudança, tu dá um formato diferente para esse artesanato que até então não tinha o valor que ele merece, né? E aí com isso a gente conseguiu realmente fazer a diferença. É como se fosse um divisor de águas. Mas não são só as mulheres que se destacam nesse ofício. Orlando também foi aluno e hoje também é professor. Eu me identifiquei porque eu falei assim, a palha do butiá dá para fazer como eu fazia com origami. Aí eu passei a adorar, né, esse trabalho. É pura arte que ele faz para ensinar quem deseja aprender. Aos poucos eu fui mostrando para as pessoas aquilo que dava para fazer com a palha do butiá, além do que eles já fazem, né? Orlando perdeu a conta de quantas pessoas já ensinou. Eu não faço artesanato para vender. Eu faço para despertar nas pessoas a atenção, né? Elas se encantam, elas podem se encantar e fazer disso uma fonte de renda. Eu acho que numa cidade como a minha, né, que é uma cidade pequena, que tem poucas oportunidades, aquele que se dedicar como um artesão, ele pode desenvolver essas habilidades e sair por aí e fazer renda, né? Eu acho que é um divisor de águas. Tão importante quanto valorizar a tradição dos nossos antepassados é semear no presente o que queremos colher no futuro. Preservar tem tudo a ver com educação. Dessa vez, nossa busca é por Karina, nessa escola da rede estadual. Em 2018, eu vim para cá, do Rio Grande do Sul, para empreender, montar uma empresa. E nesse local, nesse terreno, tinha um butiazeiro e a gente queria tirar ele. E o engenheiro, na época, disse que ele não podia porque ele era preservado. Então eu fiquei com aquilo na minha cabeça para querer saber por que ele era preservado, né? E aí, quando eu assumi os 5º anos, numa aula de geografia, a gente tinha que trabalhar o bioma Mata Atlântica. Aí eu pensei, por que eu vou trazer alguma coisa do norte se a gente tem uma extensão que são os butiazeiros, né? Eu sou conhecida como a professora dos butiás. Juntos, eles mergulharam fundo no mundo dos butiás. Além de toda a parte teórica, exploraram a parte prática. Chegaram a fazer curso de artesanato. A gente passeou lá para pegar as folhas, deixamos no sol, até para poder esfiar as folhas, poder fazer a trança e, por último, o chapéu. E também escreveram livros de autoria própria. Escrevi uma vez que eu fui na praia com a minha mãe, encontrei um butiá. Aí eu escrevi que a gente tinha colhido uns butiá e levamos para casa para fazer bolo, pudim, suco. O projeto, desenvolvido por um ano, rendeu até prêmio. 2º lugar, na Regional de Laguna. A gente também entrou com uma lei estadual para solicitar, então, que ele seja preservado, que exista uma lei concreta, né, para que as pessoas não arranquem.
Hoje, eles cuidam até de butiazeiros plantados no pátio da escola, doados por essa empresa parceira do projeto. Com uma técnica trazida do Rio Grande do Sul, já conseguiram germinar e doar mais de 2.000 mudas para a cidade. É nessa câmara que acontece a mágica. A gente faz as mudas aqui, porque na natureza ele leva aproximadamente 2 anos para sair daquele carocinho e germinar e nascer a plantinha, né? E aqui nessa câmara, em 40 dias mais ou menos, a gente consegue fazer muitas mudas. Tecnologia e responsabilidade social a serviço do meio ambiente. Acho que é uma forma que a gente encontrou de estar mais perto da comunidade, da população, né, de Imbituba. Foi trabalhar com essa planta, fazer esses trabalhos junto aos colégios, né, da cidade. E também trazer os estudantes, as crianças, para dentro da empresa, para conhecer o nosso trabalho, tanto no meio ambiente, tanto com a agricultura, né, que é muito importante para o nosso país. Para mim, né, é uma coisa nova, porque eu nunca tinha visto e eu achei bem interessante. Porque aí a gente trabalha e não deixa ele ser extinto. Esse é o foco agora, a gente produzir para recuperar essas áreas e quem sabe, né, tirar essa muda aí tão querida aqui em Imbituba da lista ameaçadas de extinção. Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E vem chegando por aí o deputado estadual Altair Silva, que é o presidente da Comissão de Agricultura na Assembleia Legislativa do Estado. Olá, meus amigos do cooperativismo e do agronegócio. Fazendo um balanço dos resultados do exercício 2024, a safra 2024-2025, nós percebemos um aumento de 6,6% na produção de proteína de origem animal, graças ao incremento da bovinocultura e também da bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, avicultura e a suinocultura. Nós tivemos um crescimento da ordem de 6,6%. Nas exportações, continuamos liderando o processo de exportações e todas as exportações do agro de Santa Catarina correspondem a praticamente 65% de todas as nossas exportações, que vai para o mundo afora, são produtos que vêm do agro, ou seja, o agro lidera a balança comercial de Santa Catarina. Por isso nós devemos ter muita atenção com políticas públicas que fortaleçam os nossos produtores, que incremente a renda, que estimule a sucessão nas propriedades familiares rurais, cujo modelo de Santa Catarina é alicerçado na agricultura familiar. Precisamos fortalecer as cadeias produtivas, fortalecer o ensino agrícola, para que nós possamos continuar mantendo essa pujança. Se o Santa Catarina, se o governo tem superávit, se as contas estão no azul e se nós também estamos com a economia forte, devemos muito ao agro. Por isso, todas as cadeias produtivas e principalmente o nosso produtor rural precisa de toda a valorização para ele continuar crescendo, se desenvolvendo e gerando emprego e desenvolvimento econômico para os catarinenses. E agora, fique ligado nos assuntos que vamos ter depois do intervalo comercial. Você vai conhecer as leguminosas que fazem a fixação biológica do nitrogênio e o quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa.
A FECOAGRO tem a solução ideal para adubação de cobertura de safrinha. Cooper Animais, ureia com dupla proteção do nitrogênio, formulado com as tecnologias NBPT e DCD, que aumentam a disponibilidade de nitrogênio para a cultura, reduzindo perdas por volatilização e lixiviação. O resultado, maior eficiência agronômica, plantas mais saudáveis e mais rentabilidade. Cooper Animais, mais produtividade para sua safrinha. Adquirem uma cooperativa afiliada à FECOAGRO. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A central de negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. E nessa segunda parte do programa vamos falar de opções de leguminosas que oferecem elevada fixação biológica de nitrogênio e um sistema radicular vigoroso. Você vai conhecer as características e benefícios do tremoço branco, tremoço azul e ervilha forrageira. A reportagem do parceiro SC Agricultura. Essa aqui é a parcela do Lupinus branco. Também é bem conhecido aqui na região do Alto Vale. Os produtores de fumo antigamente sempre trabalhavam muito com esse material aqui. E é um material que a gente está resgatando pela sua importância histórica, pela questão de rotação de cultura. É uma leguminosa também, fixadora de nitrogênio, um bom sistema radicular. Tem alguns problemas com doenças também, às vezes a falta de rotação pode trazer problemas como fusário ou antracnose para essa espécie, então a gente tem que manejar corretamente para evitar esse tipo de problema. Mas é tranquilamente mais uma opção, é possível de ser mecanizado. Uma outra coisa importante, nesse momento que a gente está visitando aqui a unidade, que está chegando agora aos 60 dias, falta mais 10 dias, né, para chegar aos 60 dias de plantio. Se a gente observar esse material, ele simplesmente está chegando na fase que nessa florada aqui ela vai se dividir e provavelmente essa planta vai fechar o ciclo mais ou menos nessa altura. Então olha quanta massa esse material vai incorporar ao sistema, né? Quanto que a raiz ainda vai se aprofundar, as sementes, é possível de mecanizar a colheita desse material, né? E são coisas que a gente está procurando para manter esse trabalho com as plantas companheiras, com as plantas de adubação, as plantas de serviço, que a gente tem trabalhado bastante. Essa planta que nós estamos aqui dentro dessa parcela aqui agora é o Lupinus azul. É uma planta que a gente conseguiu resgatar em parceria com o IAPAR no Paraná. Fazia muitos anos que a gente não tinha mais acesso a esse tipo de semente. E ela tem duas características que a gente considera extremamente importantes. Uma é a questão de ser uma leguminosa. A outra, comparado com o Lupinus branco, que é a parcela que está do lado aqui, ela resiste muito ao frio. Nós já tivemos oportunidades aqui em 2000, nós tivemos uma geada muito forte, com praticamente 3 graus abaixo de zero. E as outras plantas de cobertura que tinham naquela unidade, aquele ano, foram praticamente todas elas a geada controlou. E o Lupinus azul e o azevém foram as únicas duas espécies que sobraram e que resistiram esse frio. Então, a outra característica extremamente importante, ela tem uma capacidade, o efeito alelopático muito grande. Ela consegue controlar um conjunto grande de ervas daninhas que estão presentes aqui no meio, até porque essa planta aqui ela não está nem na metade ainda do crescimento dela. Ela tem um crescimento um pouquinho mais lento, se eu comparar ela com o Lupinus branco, mas depois lá na frente ela acaba compensando esse atraso, vamos dizer assim, no desenvolvimento. Essa aqui é a parcela da ervilha forrageira.
É outra espécie que tem entrado bastante aqui nas rotações, vai entrar nos mix das empresas que vendem mix de plantas de cobertura. Normalmente a ervilha forrageira está bastante presente nesses mix. E uma das coisas que a gente pode observar aqui nessa parcela, que praticamente em 60 e 50 dias de cultivo, ela já está iniciando o processo de florescimento, já tem uma boa parte desse material que já está acamado, naturalmente acamado. Então é uma espécie rápida, de boa cobertura do solo, cobriu rapidamente o solo, então cumpre a função de evitar a erosão, e aí é uma espécie fácil de manejar. Ela praticamente qualquer maquinário que for usado aqui, a própria plantadeira do plantio direto, na grande maioria das vezes ela é suficiente para manejar essa espécie. Se passar um rolo-faca, então fica prontinho para plantar e a espécie pode ser utilizada. Então também é um material que a gente precisa estar selecionando materiais, tem aparecido diversos materiais diferentes aí, e a gente está tentando selecionar esses materiais para observar qual é o comportamento deles aí em cada região. Essa parcela aqui é uma parcela de um dos mix comercial que a gente encontra hoje nas agropecuárias aqui da nossa região. Uma parcela composta basicamente por aveia branca, nabo forrageiro e ervilha, né? Então são materiais bem adaptados à nossa região aí, consegue uma boa massa. Praticamente em 50 dias de cultivo a gente já tem uma baita de uma cobertura para fazer um plantio antecipado das culturas de verão. E agora o quadro Gente que Fez e Gente que Faz, o agronegócio desta semana. Vamos mostrar um exemplo de sucessão rural, onde o protagonismo feminino tomou conta. Duas jovens, irmãs de sangue, estão aprendendo com os pais qual é a melhor forma de seguir em frente e com segurança. Vamos conhecer a família Minella. Apoio Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. Passar por Itá e não se encantar com as belezas dessa cidade é como ir a Roma e não ver o Papa. Construída em 1981, um pouco antes do início do fechamento das comportas da maior hidrelétrica do estado, aqui se respira sossego. Veja, está tudo arrumadinho, cheio de flores. Coisa linda, não? Bom, vamos adiante, porque o nosso destino é Aratiba, município gaúcho, também banhado pelo Lago de Itá. Lá embaixo está a propriedade do seu Minella, produtor de suínos integrado da Copérdia. O seu Altair, a dona Marli e as meninas, a Samara e a Eduarda, formam esse núcleo familiar que ancorou por aqui em 2011 e nunca mais saiu. Foram tempos difíceis, mas também tempo de louvar as conquistas. Hoje, a granja tem um moderno sistema de integração e boas vacas de leite no pasto. Nós viemos para cá, não foi muito fácil, fiquemos sem luz aqui um bom tempo para poder começar a organizar as coisas. E tá bom, agora estou contente, vai ter como a gente poder ajudar as meninas, né, para elas terem um futuro melhor. É isso. E deixa eu te perguntar, e aquele tempo era muito difícil, sem luz, sem água quente para banho? Meu Deus, não tem nem explicação. Foi uma barra pesada, mas a gente sabia que ia chegar o dia que ia dar certo, né? Que ia vir essa luz. Daí a gente foi levando e deu certo. E você vê hoje que isso foi um esforço que valeu a pena? Sim, valeu muito a pena. Meu Deus, não tem nem explicação. 7 hectares de área o seu Altair recebeu do pai dele. Os outros 26 adquiriu com o tempo. Nesse passar de anos, a família pôde, enfim, proclamar orgulhosa: tudo está no caminho certo. Os primeiros moradores que chegou na região aqui fomos eu e a minha esposa e as duas filhas, né? E a gente ficou uma época aí 9 meses sem luz também, né? Que não tinha luz na época, aqui nesse lugar. E fomos batalhando e foi. A gente trabalhava na época como um agricultor, trabalhava com fumo, né? E daí a gente trabalhou 11 anos com essa atividade. E daí nesse meio de tempo a gente comprou umas novilhas e foi indo e tal. E chegou uma época a gente decidiu parar com o fumo, né? E
partimos para o leite. E o leite a gente continua até hoje, né? E daí, depois dali uns anos, a gente conseguiu engrenar, né, na cooperativa, que é a Copédia, que nos deu um suporte grande, né? Na época a gente começou com 500 suínos, e quando a gente viu que conseguia pagar as parcelas, né, a cooperativa incentivou a pôr mais uma pocilga, né? E graças a Deus estamos conseguindo pagar e sobrar para desfrutar também desse trabalho. Andando pela granja, você observa um pouco de tudo, bem ao estilo da agricultura familiar. Se vocês perceberem, o que mais tem aqui na propriedade do seu Minella, olha só, é água. E água em abundância. E lá você vai até o rio. O seu Minella também fez alguns açudes, né? Nem toda a água vai para o rio. E aqui ele cria peixe de água doce para o consumo da própria família. A propriedade tem um pouquinho de tudo, né? Até um bananal foi erguido aqui, óbvio, também para consumo da família. Dá só uma olhadinha aqui, ó. É um cacho mais bonito que o outro. Na granja, os Minella possuem 1.000 animais alojados. No leite, são 20 vacas que garantem a segunda renda da propriedade. Quando os gaúchos passaram a entender a filosofia de trabalho das cooperativas catarinenses, as propriedades ganharam uma outra dinâmica. Elas estão mais organizadas, melhor geridas e com os processos de sucessão encaminhados. No caso aqui dos Minella, são as mulheres as protagonistas desse novo tempo. A Samara, que é técnica agrícola, já tem o destino traçado. Por enquanto segue por casa. Mais à frente, deve ir morar com o namorado em outra propriedade. Claro, sem jamais perder o foco daqui. Lá no início foi muito difícil. Eu lembro que eu era bem pequena ainda, mas quando o pai e a mãe ainda trabalhavam com fumo, eu ia meio período para aula e o outro período eu vinha junto na roça, né? Porque a gente não tinha com quem ficar. E depois que a gente conseguiu comprar essa propriedade aqui, mudou, dá para dizer, da água pro vinho, porque, claro que no início foi difícil, a gente ficou um bom tempo sem luz, foram 9 meses, né? Então, por exemplo, para ir para a escola, a gente tinha que fazer o tema de dia, por causa que de noite não dava, né? Enfim, mas ver tudo que a gente conseguiu construir hoje dá muito orgulho. E com certeza a gente vai continuar tocando a atividade, a minha irmã, porque eu também tenho meus planos para o futuro, mas com certeza a gente não vai abandonar isso aqui, porque foi muito sofrido e hoje é muito gratificante ver tudo que a gente construiu. Talvez essa história tenha te levado a buscar essa formação em técnico em agropecuária. Sim, foi muito importante o apoio do meu pai e da minha mãe, porque eu sempre gostei muito dos animais, né? Mas quando que a gente começou com a suinocultura, foi o que deu uma virada de chave assim no meu pensamento. E então o meu curso técnico em agropecuária foi voltado em suinocultura, né? Eu estagiei 3 meses na Copérdia, então nesse tempo eu pude acompanhar a equipe técnica, trocar conversas, enfim, com os produtores, visitar novas granjas. Então isso te dá uma impulsionada para você fazer na tua propriedade, né? Então isso foi muito importante e com certeza hoje a gente está conseguindo colocar em prática aqui na nossa propriedade. O destino reservou à mais nova, a Eduarda, o caminho da sucessão. Ela que ainda cursa o ensino médio, sabe que será aqui o seu futuro e está pronta para isso. Eu acabo me comparando com outras pessoas e eu vejo que a infância delas foi muito diferente da minha. Ninguém que eu conheça assim passou pelo que a gente passou, entende? Porque foi um começo muito difícil para nós. Então, eu sinto muito orgulho de tudo que meus pais conquistaram, porque eles foram muito batalhadores e eu sinto que se eles não tivessem tido essa coragem, essa força de vontade, talvez hoje a gente não estaria onde a gente está. E isso talvez te fez acordar para a realidade de sonhar em ser uma sucessora? Sim, com certeza, porque eles são os que mais me motivam hoje em dia, né? Porque eu vejo de onde que eles vieram e o que eu posso ser também, né? Porque eu vou com certeza seguir o exemplo deles. O esforço do pai, o exemplo da mãe, forjaram 2 mulheres de fibra que já escolheram seus caminhos. E a agricultura agradece. E com a história da família Minella, falando sobre sucessão rural, vamos encerrando por aqui o nosso Cooper News SC de hoje. Deixando para você um forte e cooperado abraço e até semana que vem.